Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 31. 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, 29, 31. Então rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: Agora, pois, estáis consagrados a Deus, aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graça. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. O número de vítimas, isto é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso é adoração e holocausto a Deus, o Senhor. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiam retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebidas, as libações para cada holocausto, e assim se estabeleceu o culto e o serviço realizado na casa de Deus, o Senhor. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 30. Passados estes acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Deus em Jerusalém, para celebrarem junto a Páscoa, em honra ao Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes, oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizar o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir fazer o sacrifício da Páscoa de Deus, o Senhor Deus de Israel, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram todo Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Deus, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapaste da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos antepassados, vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos, como vossos antepassados, mas sede submisso a Deus, o Senhor, e entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre. Cultivai e servi o Senhor, vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram, os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra. Pois Deus, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo e não desviará o rosto de vós se voltardes para ele.
Os mensageiros visitaram cidade por cidade em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon. Mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés, de Zebulon, demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém, no segundo mês, para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém, tomaram todos os altares onde eram queimados os incensos, os ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale do Cedron. Ezequias, assim que ele assume, ao contrário de todos os reis dos antepassados dele, os pais, avós, ele decidiu servir o Senhor. Praticar a palavra de Deus. Nós vimos que ele tinha mandado reformar o templo, organizar tudo. Então ele faz uma dedicação do templo ao Senhor, né? Consagrando novamente tudo ao Senhor. Nesta consagração aparece muita gente oferecendo sacrifícios, holocaustos, assim como determinava o Senhor, a lei na época, na Torá. E os sacrifícios, os holocaustos eram tantos que os sacerdotes que já estavam limpos, né, que já estavam purificados, eram poucos. E porque muitos ainda não tinham se purificado. Então os levitas, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, mas não necessariamente que todos os levitas eram sacerdotes, né? Entender isso? Então tinha muitos ali que não eram ainda sacerdotes, não tinham sido consagrados, algo nesse sentido. Então eles tiveram que eles mesmos, por já estarem ali purificados, ajudarem ali na celebração, com os holocaustos, com o sacrifício. Depois disso, então, Ezequias envia mensageiros por todo Israel, toda Judá, lá Efraim, Manassés, com uma determinação: a gente volte, venha para a casa do Senhor, vamos celebrar a Páscoa do Senhor, que é uma festa tradicional que era lá de Israel, não essa Páscoa que nós estamos acostumados, essa Páscoa de chocolate, essa Páscoa de coelho, essa Páscoa de presente, não tem nada a ver com a Páscoa que se fala aqui, faz referência aqui à Bíblia. Era uma celebração do Senhor, era um mandamento do Senhor celebrar-se a Páscoa. Então ele mandou um edito, por toda a região, falando: a gente, retorne de onde vocês estiverem, venham celebrar a Páscoa do Senhor no templo do Senhor, na casa dele, onde que ele escolheu, e para quem sabe se ele nos perdoe. Não vamos ser como os nossos antepassados, por se rebelar contra o Senhor. Vimos os castigos que aconteceu, o mal veio sobre todo mundo. Vamos mudar, vamos vir para a casa do Senhor, vamos celebrar, vamos cumprir essa ordenança dele. Então circulou por toda a região. Teve alguns lugares que as pessoas debocharam dos emissários do rei, riram dele e trataram mal. Encontra outras pessoas, o receberam bem e vieram para Jerusalém. Então nós vimos que em toda parte tem sim aquelas pessoas que gostam de escarnecer e não aceitam a palavra de Deus. Ezequias está fazendo o que é certo, o que é correto. Então chamou todo mundo e veio para reunir, para fazer a festa, a Páscoa, e a festa dos pães sem fermento. Nessa época, exatamente, os pães sem fermento. E é similar a nós, por exemplo, nós sabemos que nós temos a obrigação de, pelo menos, gente, uma vez por semana, ir ao templo do Senhor para adorarmos. É o dia de nós ouvirmos a palavra do Senhor, é o dia de nós louvarmos,
cumprir o mandamento do Senhor. Porque não existe cristão se não congregar. Nós temos que estar congregando. Nós temos que estar juntos, pelo menos uma vez por semana. Ah, não, eu trabalho muito, por mais que nós trabalhemos. As pessoas podem se reunir de manhã, de tarde, de noite, não sei o horário, mas temos que uma vez por semana nos reunirmos. É mandamento do Senhor. Nós temos que obedecer. Temos que buscar o Senhor. Se nós virarmos as costas para o Senhor, com certeza Ele se afastará de nós. Eu vejo pessoas falando, não, eu não quero uma igreja, eu vou ficar adorando Deus em casa mesmo, não tem necessidade. Tem sim. Não precisa ir à igreja, eu vou ficar assistindo pela internet, hoje eu assisto o culto pela internet. Não é só assistir, não, nós temos necessidade de congregar, porque é mandamento do Senhor. Só isso. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto à casa de Deus, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhe entregaram. Porquanto havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado. Isto é, cerimonialmente limpo, e que por este motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacar, de Zebulon não estivessem purificados, assim mesmo comeram a Páscoa contrariando o que estava prescrito. Todavia, Ezequias orou por ele, suplicando que Deus o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digna perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não estejam cerimonialmente limpos, conforme as regras do santuário. E o Deus do Senhor ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram a Deus, ao Senhor, todos os dias com instrumento de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões o Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Deus. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando a oferta de paz e dando graças ao eterno Deus dos seus pais. Então toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos, 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para o sacrifício e os chefes apresentarem 1000 novilhas, 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim toda a comunidade de Judá se alegrou juntamente com os sacerdotes e levitas e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião vindo de Israel, inclusive estrangeiros que viviam no território de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporção na cidade. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram, tomaram posição para impetrar a bênção ao povo. E Deus ouviu a oração dele. Chegou aos céus a santa habitação de Deus. Apesar de toda a convocação, muitos dos sacerdotes não tinham se purificado. Isto é, porque como antes estavam afastados, estavam longe do Senhor e tinha necessidade de se purificar, se limparem, se pedirem perdão ao Senhor para poder participar, agir na casa de Deus, né? Trabalhar, exercer a função deles. Então muitos deles não estavam. Então os levitas mesmo ali continuaram, mesmo porque eram muitos animais sacrificando os animais, os holocaustos.
E compareceu muita gente. E para comer, se alimentar ali daquelas ofertas ali, teria que estar cerimonialmente puros, limpos. E muitos dos povos não estavam e mesmo assim comeram, participaram. Mas Ezequias orou a Deus, clamou a Deus, pediu perdão pela vida dos povos, para que Deus não os punisse, porque apesar deles estarem errados, eles estarem participando sem estarem devidamente purificados, que Deus os perdoasse. Deus ouviu a oração, Deus os perdoou e não aconteceu nada com eles. E eles ficaram, e depois muitos sacerdotes se purificaram e resolveram a coisa, foi contaminando, digamos assim, de proporções ficaram grandes que o povo, por si mesmo, depois que venceu o prazo da festa, da consagração, resolveram ficar mais 7 dias ainda de celebração nessa festa. Ezequias também deu mais animais, deram mais 1000, ele deu mais 1000 animais, e todo mundo reuniu e ficaram ainda mais 7 dias se alegrando, cantando, louvando ao Senhor. Foi uma festa linda, bonita no templo, como a Bíblia nos mostra, tão bonita como nunca antes tinha sido feita, a única que tinha sido feita tão grande foi na época de Salomão. Depois todos aqueles outros reis, né, nunca mais fizeram a celebração da Páscoa, festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento, nunca tinha sido feita desta maneira. Por isso nós vimos a decadência de Israel ao longo do tempo, exatamente em virtude, em função da desobediência ao Senhor. Quando nós desobedecemos ao Senhor, como nós não fazemos as coisas com inteireza de coração, com certeza o castigo vem. 2 Crônicas, capítulo 31. Assim que os dias dedicados à celebração e os festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá, e Benjamim e Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derrubado todos os altares pagãos, retornaram para a sua cidade, cada um para a sua propriedade. Depois então da festa, eles saíram ali para dar todo lugar onde tinha ainda ponto de adoração a Deus estranho, aos Baals, aos Baalins. Eles destruíram tudo. Foi derrubando aqueles postes e foi acabando com tudo aquilo. Logo após a festa da Páscoa. E então, depois de terem destruído tudo, então cada um foi embora para sua casa, foi embora para a sua propriedade. Estão fazendo exatamente a limpeza que deveria ser feita em Israel e em Judá. Estão limpando a casa, estão organizando. Aí sim, quando nós limpamos, tiramos a imundícia, tiramos o lixo, tiramos o que não presta da nossa casa, então nós recebemos a bênção do Senhor. E nós vamos ver que Judá, nós vamos ver que Ezequias vai prosperar. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos, sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças, entoarem louvor de adoração junto aos portões do templo de Deus. A contribuição que fazia o rei, fruto dos seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para o sacrifício realizado pelas manhãs e todas as tardes, bem como os holocaustos do sábado, o sábado das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei do Senhor. Além disso, ordenou o povo morador de Jerusalém que contribuísse com os sacerdotes e os levitas, a porção que lhe era devida, a fim que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Deus. Assim que proclamou essa ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as premissas do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Naquela época, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício tanto pela manhã como pela tarde. O próprio rei dava
enviava muitas coisas para o templo exatamente para que isso acontecesse. Mas foi comunicado a partir de agora novamente para todo o Judá que trouxesse as coisas, porque além de estar oferecendo ao Senhor, que era o tipo do sacrifício que não acabava com o pecado, mas cobria o pecado. Para cobrir. Não para resolver, não para perdoar, porque o que perdoou mesmo foi a vinda de Jesus. O sacrifício, o cordeiro verdadeiro foi Jesus, que ele uma vez só foi morto, acabou. Naquela época era o contrário, tinha que estar matando animais o tempo todo. É claro que sangue de animais não tinha condição de lavar, nos livrar do pecado. Então foi determinada uma ordem a todo o Judá que trouxesse, né, os sacrifícios, os dízimos à casa de Deus. Mesmo porque era para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. E todo o povo trazia com alegria, não somente os dízimos, como nós vimos, todo as primícias, o primeiro de tudo, para a casa de Deus. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor, seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. Então todo mundo começou a trazer os dízimos. Nós sabemos que é. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas sobre questão do dízimo. Não, o dízimo é mandamento do Senhor. É ordenança do Senhor. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 23. Oferta não, oferta que Deus coloca no seu coração. Eu quero ofertar, eu quero dar isso no templo, isso, aquilo. Mas dízimo é mandamento, é ordenança, assim como não podemos mentir, não podemos fazer outra coisa, nós devemos devolver o dízimo do Senhor. No terceiro mês começaram a organizar as primeiras pilhas de doações e no sétimo mês concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e o chefe observaram aqueles montões de oferta, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Então Ezequias indagou os sacerdotes e os levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Deus, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e estes montões são a sobra. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósito no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Asael, Maate, Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Ima, guarda da porta a leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Deus e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estava Éden, Miniame, Jesuas, Semaias, Amárias, Secanias, que na cidade dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto os idosos quanto os jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não na lista dos seus antepassados. A distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima que iam à casa de Deus para fazer o seu serviço religioso diário, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos sob as suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. Então, quando o povo começou a trazer o dízimo, a oferta, encheu realmente, foi muito grande, foi montões, sobrava. Então Deus, Ezequias, quando viu aquilo, determinou que fizesse um lugar, um aposento só para receber os dízimos e as ofertas. E então colocou pessoas para estar administrando aquilo, auxiliares e tudo mais.
Então todos os levitas da família de Levi e os sacerdotes recebiam, tinham que receber daquilo um alimento, porque Ezequias fez o que é correto, exigiu que eles dedicassem exclusivamente ao ensino, aprendizado, à prática da palavra de Deus, a tomar conta do templo, a cuidar, ou seja, todos os que estavam envolvidos com o templo, a única função, o único trabalho era realmente cuidar. Não importa se era porteiro, não importa se era o sacerdote principal, ou se era o cantor, se era o encarregado de cuidar dos instrumentos, ou da limpeza, ou dos pães ázimos, ou de fazer qualquer coisa. Todos eles recebiam a sua porção diária, recebiam o que generosamente o povo dava, ou seja, o dízimo e as ofertas era para alimentar todo o pessoal de Levi, os que cuidavam do templo. Era manutenção do templo e ajudar os que precisavam, que deveria ser até hoje. A lista do sacerdote foi elaborada conforme seus grupos de famílias. Os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seu turno. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes, os levitas, haviam sido fiéis em se consagrarem. Então, o que diz a oferta havia não é só para aquele que trabalhava no templo, mas o filho dele, a criança, a esposa, toda aquela família dos levitas, da família daqueles que eram da tribo de Levi, que estavam envolvidos trabalhando na casa deles. Eram consagrados, tinham se consagrado e trabalhavam na casa do Senhor. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Deus, o Senhor seu Deus. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isto prosperou. Ezequias, ele procurou, ele exigiu, ele determinou que Judá, que Israel, agissem em conformidade com a lei, com os mandamentos, com os preceitos da época deste andado, a Torá, a lei. Então ele exigiu que Israel cumprisse. E o povo se alegrou, o povo se uniu a ele. Nós temos que entender que o povo tem necessidade de uma liderança, tem necessidade do líder. Se o líder é um homem que realmente ele tem o Senhor à frente, o povo vai seguir. O povo estava seguindo, se alegrando cada vez mais por estar praticando a palavra de Deus. Nós vemos que sem ser ordem de Ezequias, assim que terminou a festa de Páscoa, eles saíram destruindo todo o altar idólatra. Então agora, quando falou-se sobre voltar a dizimar, voltar a trazer oferta no templo para manter o templo, todos voltaram, trouxeram com alegria. Judá estava prosperando e sobrou muitas coisas e foi determinado então como a manutenção dos levitas, ou seja, a manutenção do templo de Deus. E Judá prosperou, Ezequias prosperou. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós prosperamos. A prosperidade vem do Senhor. Prosperidade é dom de Deus. Nós temos que entender isso. Para nós sermos prósperos, não importa, eu não estou falando só na área financeira, não. Sermos prósperos na nossa família, sermos prósperos na nossa saúde, sermos prósperos em qualquer coisa. Nós temos que ter conformidade com o Senhor. Nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que aprender a obedecer. Quando nós obedecemos, quando nós praticamos, a prosperidade existe e ela é real. Porque prosperidade é dom de Deus. Não é nós irmos ao Senhor, Senhor, eu estou pedindo isso, eu estou precisando isso, só pedindo, não. Vamos fazer como o povo de Israel nessa época. Eles se alegravam em estar na casa do Senhor. Eles se alegravam em servir ao Senhor.
Eles se alegravam em fazer parte das festas fixas, as festas de lua nova, as festas de lua cheia, ao Senhor. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender no culto alegre. Nós temos que aprender a orar com alegria. Nós temos que ler a Bíblia com alegria. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus com alegria. Nós temos que falar da palavra de Deus com alegria. Amar o Senhor acima de todas as coisas. As demais coisas Ele fará. Nós concluímos hoje a leitura de 2 Crônica do capítulo 31. Querendo Deus, amanhã nós damos sequência a partir do capítulo 32. As respostas, nós conhecemos tudo na Bíblia. Tudo aqui na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.